E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de ciências. E aí, galera, vamos para mais uma aula de ciências e hoje é de fato agora, viu? É real, é a nossa última aula do ano, é a nossa aula de recuperação. Então, pessoal, a gente vai revisar dois conteúdos que foram os mais importantes assim desse nosso ano letivo e são eles: tipos de fontes de energia e os fenômenos atmosféricos, tá certo? Esse vai ser o tema da nossa prova de recuperação e vamos estar revisando ele agora nesse momento, certo? Vamos lá. Primeiro vamos começar pelas fontes de energia. O que são? Vocês lembram? Bem, pessoal, vamos só relembrar, esse foi o conteúdo da nossa primeira aula do ano e dizia que são recursos naturais usados por nós seres humanos para a criação de energia. E lembra que eu falei que existem dois tipos de energias? As energias renováveis e as não renováveis. Então, renováveis são aquelas consideradas limpas e de fácil renovação, tá certo? É mais rápido de acontecer sua troca, seu retorno. Já no caso das não renováveis, elas demoram mais para se renovar, por isso são consideradas não renováveis. Então, ó, as renováveis são provenientes de elementos naturais, como água, sol, vento, biomassa, ou seja, coisas que estão ali, ó, mais fácil a sua renovação. O sol toda manhã, quando a gente tem um dia ensolarado, ele vai estar lá presente. O vento também a todo momento, a água, a biomassa. Então, são coisas que renovam-se mais facilmente, por isso são considerados fontes de energia renováveis. Já as não renováveis, elas também se renovam, porém, muito lentamente, cerca de milhares de anos para poder se renovar. São provenientes dessas fontes não renováveis: o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e também as fontes que são de usinas nucleares, certo? Toda essa energia aí são não renováveis. Por quê? Porque demora bastante tempo para poder se renovar. Vamos lá. Exemplos de energias renováveis. Temos a energia eólica, que é a energia originada pelos ventos, a energia solar, pelo sol, hidrelétrica, pelas forças dos rios, energia maremotriz, pelas forças das marés, a energia geotérmica, pelo equilíbrio da temperatura do planeta e da biomassa, tá certo? Então vamos a elas especificamente. Bem, pessoal, a primeira energia que vamos estudar hoje é a energia eólica. Eólica é aquela energia gerada pela ação do vento. A força do vento vai movimentar essas turbinas aí, ó, ainda a imagem abaixo, que é aerogeradores, e por sua vez vão fazer com que essa energia mecânica seja convertida em energia elétrica. Então aí, ó, energia eólica é a energia gerada pela ação da força dos ventos, tá certo? Segunda energia é a energia solar. Ela vai ser produzida pela captação dos raios solares. Através do que? Na imagem abaixo aí, ó, painéis fotovoltaicos que convertem o calor em energia elétrica e painéis térmicos que utilizam esse calor para aquecer a água e daí vai ser gerada essa energia solar. A terceira energia, pessoal, é a energia mais comum aqui no Brasil, certo? É a energia hidrelétrica. Ela é criada pela força da água dos rios. E o que é que essa força dessa água dos rios vai fazer?
vai movimentar as turbinas para ser gerada a eletricidade. Então, ó, é comum em regiões de rica hidrografia e também de relevo e planaltos, como é aqui o caso do nosso país, do Brasil. Por isso, a energia hidrelétrica aqui no Brasil além de ser a mais recomendada, é também a mais utilizada por conta dessa riqueza hidrográfica que temos no nosso país. Bem, pessoal, também temos a energia maremotriz. Ela vai ser adquirida por meio das construções de turbinas, como está aí na imagem abaixo. Essas turbinas das marés vão ser movimentadas também pela força da água e assim vai gerar a energia elétrica. Vamos lá. Primeiro, é colocada flutuadores, ou seja, umas boias. E elas são colocadas sobre o mar e à medida que as ondas passam por essas boias, sobem e descem, que acionando as bombas hidráulicas. Esse movimento de subir e descer da água vai acionar as bombas hidráulicas. Daí, a água sofre grande pressão, similar a uma queda d'água de 500 metros, e vai para um acumulador, que tem água e ar comprimido. Então, ó, quando acontece essa compreensão, esse armazenamento, esse jato de água que vai estar lá ser preso vai gerar a energia elétrica. Então, essa é a energia por maremotriz, ou seja, pela força das marés. Bem, pessoal, a próxima energia é a energia geotérmica. Ou seja, como seu próprio nome diz, fala de temperatura, é o aproveitamento do calor. Mas o calor da onde? Do interior da Terra. Então, ó, o calor da Terra vai ser transformado em eletricidade. Mas como? Através das usinas geotérmicas, ou como também é conhecido, geotermais. Aí na imagem abaixo temos um exemplo. Tá aí, ó, pega todo esse vapor do interior da Terra e esse vapor, esse calor, vai ser transformado em energia nesse tipo de usina. E também tem a energia através da biomassa. A biomassa ela é adquirida pela queima de substâncias de origem orgânica. Então, ó, ocorre com a combustão da lenha, do bagaço da cana, de resíduos agrícolas e também de excrementos animais, ou seja, substâncias de origem orgânica. E essa queima desse material aí vai gerar também energia elétrica. Bem, pessoal, esses foram exemplos de energias renováveis. Agora a gente vai relembrar os exemplos de energias não renováveis. Então, ó, a primeira delas é o carvão mineral. O carvão mineral ele é utilizado nas indústrias. Por quê? Por conta da sua alta capacidade de combustão. E essa queima, essa combustão, gera energia para a produção de bens industrializados. Então, ó, por ser uma queima que acontece uma combustão, ele é considerado uma energia não renovável. E também por ser pouquinho prejudicial. Estamos falando de combustão, de queima de uma substância assim perigosa, que pode causar danos no nosso meio ambiente. Por isso também é considerada não renováveis. E apesar disso, é bom relembrar que são as características das fontes de energias não renováveis. Enquanto as renováveis são limpas, são consideradas não prejudiciais à natureza, as não renováveis são prejudiciais ao meio ambiente. Bem, pessoal, a segunda fonte de energia não renovável é o petróleo. Bem, ele é o mais usado como combustível nos veículos automotivos e também é matéria-prima de diversos tipos de indústrias. Ele é considerado não renovável porque, como o carvão mineral, ele também acontece uma combustão, uma queima, e esse produto também faz mal ao meio ambiente, prejudica. Portanto, é também muito difícil de se renovar. Petróleo é uma coisa muito rara, então aí tem essa dificuldade tanto de renovação, então esse tipo de energia também é considerado não renovável. E temos também o gás natural. O gás natural, ele também é usado como combustível de veículo, mas também é utilizado no meio doméstico, como lá o nosso gás de cozinha. Sabemos que é um elemento perigoso e ali prejudica também o nosso meio ambiente, por isso é também considerado uma fonte de energia não renovável. E também, como acontece queimas de combustão, também demora para se renovar. E aqui, a nossa último exemplo de energia não renovável é a energia nuclear, que são adquiridas em usinas nucleares. Ela é adquirida pela quebra
ou fissão do núcleo atômico. Veja aí já um primeiro perigo aí dessa energia nuclear. Então, essa energia não se renova. Todas as outras que eu falei anteriormente se renovam. Claro, as renováveis a curto prazo. As não renováveis que eu citei até aqui, a um longo prazo. Se renova, demora muito. Porém, a energia nuclear, ela não se renova. Por quê? Uma vez que esse núcleo ele é quebrado, ele não retorna mais ao seu estado original, certo? Então, a energia nuclear, ela não se renova. Bem, pessoal, esses foram os exemplos que a gente citou de energias não renováveis e de energias renováveis. Vamos agora para a nossa segunda temática, que vai ser a nossa recuperação, que é os fenômenos atmosféricos. São eles o efeito estufa, o aquecimento global e a chuva ácida. Tem vários outros fenômenos atmosféricos, porém, como a gente trabalhou durante nosso ano letivo, mais esses três aí especificamente, a gente vai ficar no entendimento desses três para a nossa prova de recuperação, tá certo? Então vamos a eles. O primeiro é o efeito estufa. Eu falei muito sobre esse efeito estufa durante esse ano. E esse efeito estufa, na verdade, é um fenômeno natural, ou seja, é comum, ele tem que acontecer, ele é necessário. Ele não é uma obra de alguma coisa que a gente está fazendo na natureza, de construção de alguma coisa que o homem está fazendo na natureza. Não, ele é um fenômeno natural, ocasionado pela concentração de gases na atmosfera. Então, esses gases formam uma camada que permite a passagem dos raios solares, como está aí na imagem ao lado, para a absorção de calor. Então, para que serve esse efeito estufa? Esse processo ele vai servir para manter a Terra em uma temperatura adequada, ou, em outras palavras, em uma temperatura ideal. Sem esse efeito estufa, o nosso planeta seria ou muito frio ou muito quente, e a nossa sobrevivência seria afetada. Então, pessoal, o efeito estufa é um fenômeno natural que vai ajudar a equilibrar a temperatura do nosso planeta. Só que aí, dentro desse efeito estufa, tem os gases que são perigosos, que são prejudiciais ao planeta, a sua queima, no caso, que são eles: o vapor da água, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, que é o mais conhecido, nosso CO2, que já ouvimos falar também muito esse ano letivo, os clorofluorcarbonos, o óxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre e o gás metano. Todos esses gases aí de efeito estufa, eles são prejudiciais ao meio ambiente, ou seja, a sua queima, como está aí na imagem lá daí, a queima dessas substâncias aqui a partir de fábricas, e daí isso passa a ser um problema. Porém, o efeito estufa é necessário para o equilíbrio da temperatura do nosso planeta. Então vamos lá. Quais são essas causas do efeito estufa? Como vimos, ele é um fenômeno natural. Porém, ele é intensificado devido à crescente queima dos combustíveis fósseis. E esses representam a base das indústrias e das muitas atividades humanas. Um exemplo aí também que prejudica bastante é a queima de árvores. Prejudica bastante porque vai afetar o meio ambiente, vai afetar toda a vegetação, toda a atmosfera terrestre. Então, essas queimadas nas florestas para transformar suas áreas em plantação ou criação de gado e pastagem, também colabora para o aumento do efeito estufa. Então, embora seja um efeito natural atmosférico, ele tem os seus problemas por conta da queima dos seus gases de efeito estufa. Então, por conta desse aumento dessas fábricas, dessas queimadas das florestas, aí sim, o efeito estufa ocasionou um problema, que é o nosso segundo fenômeno que acontece, que é o aquecimento global. Aqui não é mais natural. Aqui é uma proliferação, é um aumento excessivo do efeito estufa. Então, o que acontece no aquecimento global? Corresponde ao aumento da temperatura. Ou seja, temos lá o efeito estufa, algo natural que equilibra a temperatura. Só que aí a gente se excede nesse efeito estufa. A gente começa a usar esses gases de efeito estufa para produzir nossas fábricas, e daí esse aumento de temperatura sai do nosso controle. Então, esse aumento de temperatura, quando sai do controle, vira o aquecimento global. Então, é causado pelo acúmulo de gases poluentes da atmosfera. Por isso, o aquecimento global
é um problema ambiental urgente e com graves consequências para a humanidade. Então, como é que acontece o aquecimento global? Bem, primeiro acontece um aumento da concentração dos gases, aqueles gases que eu falei anteriormente, que são os gases de efeito estufa. Então, provoca alteração nas trocas de calor, ficando a maior parte retida na atmosfera. Então, em consequência a isso, ocorre o aumento excessivo da temperatura, que vai causar o aquecimento global. Causas: emissão de gases de efeito estufas. Então, existem várias atividades que emitem esses gases, e as principais delas são o uso de combustíveis fósseis, o desmatamento, as queimadas e as atividades industriais. Tudo isso ocasionado por nós, seres humanos. Então, esse uso abusivo dos gases de efeito estufa é o que vai transformar esse efeito estufa, que era para ser uma coisa natural, numa catástrofe que é o aquecimento global, que é prejudicial para o nosso meio ambiente. Tá aí o exemplo, eu dei fábricas, aí navios, aí jogando esses gases de efeito estufa na atmosfera, isso aí que prejudica bastante nosso meio ambiente. Então, quais são as consequências? Toda ação, da natureza tem as suas consequências. Então, o que é que vai acontecer por conta desse aquecimento global, desse aumento na temperatura do planeta de forma excessiva? Mudança na composição da fauna, da flora, ou seja, dos animais, das plantas, o derretimento das grandes massas de gelo, estamos falando de aquecimento, a Terra vai ter um aquecimento global, então as geleiras vão começar a se derreter. Aumento também de desastres naturais como tempestades, furacões, inundações, extinção também de algumas espécies que necessitam da atmosfera para a sobrevivência. Também a desertificação de áreas naturais, promovendo a seca, que também, por ser uma seca, vai afetar na produção de alimentos. Então, são consequências desastrosas para o nosso meio ambiente, para a nossa vida, nossas atividades que são comuns. E daí, tudo isso vai afetar solo, atmosfera, ou seja, ar, água, solo, tudo isso é afetado por conta desse aumento dessa temperatura. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo fenômeno. E o nosso terceiro fenômeno, como já tinha falado a princípio, é a chuva ácida. Bem, sabemos que a chuva é normal, ela não é prejudicial, ela também é um fenômeno natural. Porém, a chuva ácida, ela vai ter um problema que vai afetar o nosso solo e vai tornar-se um desastre ambiental em vez de ser um fenômeno natural. Então, o que é essa chuva ácida? É a chuva, ou seja, é a precipitação, porém com a presença do ácido sulfúrico, ácido nítrico e nitroso, que são resultantes de reações químicas que ocorrem na nossa atmosfera. Então, essa quantidade exagerada de produtos de queima de combustíveis fósseis, que são liberadas em todo momento pelas fábricas na atmosfera, em consequência de nossas atividades, vai causar essa chuva ácida prejudicial para o nosso solo. Como se forma essa chuva ácida? Primeiro, vamos lá. Vai ter uma liberação através das fábricas, está vendo lá, ó, SO2, NO2, CO2, vai ter essa liberação de gases na atmosfera. Então, essa presença de gases na atmosfera combina-se com as gotas das águas que são normais, formadas lá nas nuvens. E daí, quando se junta essa água que já era normal de cair, com esses gases que são liberados na atmosfera, vai se juntar, se unir e descer em forma de precipitação de chuva ácida. E a consequência dessa chuva ácida é a destruição da vegetação e a acidificação no solo. Como ali na imagem diz, retrata bem claro, tá vendo lá, ó, as árvores sem as suas folhagens, o solo seco que se torna infértil, tudo isso é ocasionado por conta desse fenômeno que é a chuva ácida. Causas. Como já falei, as atividades humanas são as principais responsáveis por esse fenômeno. Como vimos, a liberação de gases, decorrência do uso de combustíveis fósseis e também a formação dessas chuvas ácidas, quando esse gás é todo adquirido pela atmosfera, junta com as chuvas que eram para ser normais e cai em forma de chuva ácida, destruindo nossa vegetação e deixando o nosso solo infértil. O que é um solo infértil? Não tem como se produzir no solo infértil, ou seja, você planta e ele não dá frutos. Então é isso que acontece com o nosso solo, é a consequência dessa nossa chuva ácida. Então, lá, as consequências, mais uma vez relembrando: destruição da cobertura vegetal, tornando ácido o solo,
a água, onde a chuva cair, vai se tornar ácido. Então, ó, seja solo, seja água, seja rio, seja lago, vão também afetar países industrializados. Vai ter também corrosão de mármores. Por quê? O ácido, ele corrói mármore, ele corrói calcário, ele oxida os metais. Então, tudo isso é consequência dessa chuva ácida. E também, além, que é o mais perigoso, né, é o que tornar o nosso solo infértil. Não tem como mais ser produzido alimento nessa área que foi afetada pela chuva ácida. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de recuperação, nossa última aula do ano. Foi muito bom estar com vocês aqui todo esse ano letivo, estar trabalhando esses assuntos, estar contribuindo para o aprendizado de vocês. E espero que eu venha contribuir ainda mais. Tenham um ótimo final de ano, um ótimo Natal e que Deus abençoe o ano de 2022 de vocês.